Eu sou o professor William, eu sou matemático, tá? Professor do Instituto Federal da Paraíba, Campus Cajazeiras. Sou participante também da comissão desse evento que vocês estão participando. E, de antemão, quero agradecer, né, a participação de vocês por estarem prestigiando o nosso evento e também, em especial, né, o meu minicurso. Então, muito obrigado a vocês pela participação. Sintam-se à vontade de participar ativamente. Tá? Então, abre o microfone, fala, manda sua pergunta pelo chat, que a gente vai ter o prazer de poder tirar suas dúvidas e discutir um pouquinho. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho do Google Forms, né? Daqui a pouco vocês vão interagir com o Google Forms. Eu fiz um exemplo de jogo para vocês interagirem, então se preparem aí para a gente ver como é que vai funcionar. Caso vocês queiram conhecer um pouco mais de mim, entrar em contato comigo, ver algum tipo de parceria, né? Tem meu e-mail aí, tem o meu endereço do site. O jogo que eu comentei com vocês de funções quadráticas está lá nesse site. Caso vocês queiram, vocês podem acessar depois e verificar como é que funciona. Tá? De antemão, fico aberto, certo? Há possibilidades de parceria, manda e-mail mesmo, conversa, certo? Eu gosto bastante de contribuir com os colegas da área, né? Além de alunos, vocês também são professores e futuros professores também, e a gente precisa fortalecer bastante, né, essa perspectiva de utilização dessas ferramentas. Né? Então, quanto mais parcerias e divulgação a gente puder fazer nessa área, é melhor para a gente. Antes da gente falar de gamificação, a gente precisa, né, compreender o que é jogo, porque toda gamificação parte do conceito de jogo. Tá? Esses dois conceitos são conceitos anteriores, né, são antigos, são dos percursores sobre essa lógica de definir o que é um jogo. Então, Huizinga foi o primeiro, né, pesquisador a falar sobre jogo. Para Huizinga, o jogo é uma atividade cultural. Então, todos os elementos, né, todos os entes, todas as pessoas, independente das suas culturas, elas jogam, certo? Para Huizinga, ele considera que o jogo é uma atividade livre, certo? Então, o jogo vai estar lá disponível e as pessoas jogam se elas quiserem. Tá? Então, é um questionamento que a gente tem hoje no processo de inserção dos jogos dentro da sala de aula. Tá? Se a gente está obrigando os nossos alunos a jogar ou se eles estão, de fato, sendo convidados, se é uma atividade livre. Né? Outra característica do jogo é a questão do ambiente que você tem. Quando alguém joga, ele se desprende do mundo real e ele vai estar em um mundo fictício, certo? Então, esse mundo fictício, ele é capaz de absorver e fazer com que essa pessoa emerja nesse ambiente. Tá? Então, é uma característica principal para a lógica do jogo, certo? Outra coisa importante que o Huizinga sinalizava naquele período, lembrando que era 1950, certo? Então, naquele período histórico, ele concebia que o jogo deveria ser uma atividade que não tem interesse material, certo? Não há nada além do jogo do que divertimento, certo? Então, essa seria a lógica. Porém, com o passar do tempo, as pessoas vão redefinindo o conceito e inserindo novas perspectivas, que foi essa perspectiva do Caloá. Então, para Caloá, o jogo é uma atividade livre, então voluntária, certo? Então, você pode dizer, ó, aqui tem o jogo, mas o aluno, né, no nosso caso, que está dentro do processo de aprendizagem, cabe ao aluno dizer se ele quer participar ou não daquela atividade. Porque desde o momento que você impõe algo a alguém, isso deixa de ser uma atividade livre. Então, a pessoa vai participar daquela coisa de forma obrigada, certo? Para Caloá também, o jogo é uma atividade separada de tempo e espaço, certo? Então, existe um lugar, né, imaginário, o imagético, onde essa pessoa vai adentrar para participar do jogo, e como a gente sabe, né, acho que alguns de vocês devem ser jogadores e jogadoras, quando a gente adentra o jogo, dependendo do jogo, a gente não tem hora para sair. Então, a gente consegue estar num processo de imersão, né, de flow, como eu vou comentar daqui a pouco com vocês, que a gente se perde no tempo e no espaço quando a gente interage com um jogo que faz com que a gente imerja, né, nesse processo. Todo jogo depende de regras, certo? E dependendo do jogo, né,
ele pode ser um jogo de faz de conta. A gente pode criar um personagem, né? E esse personagem vai estar dentro do jogo. Então é como se a gente criasse uma nova personalidade, e essa nova personalidade a gente vai estar lá dentro desse processo de jogo. Qualquer dúvida, deixa a mensagem aí no chat. Eu pode abrir o microfone e falar. Pronto. O que é que vem a ser a gamificação? A gamificação é um termo em inglês, certo? De gamification. A lógica é você pegar alguns elementos de jogos e inserir em atividades que não são jogos. Em resumo, imagine uma atividade chata. Você traz elementos dos jogos para essa atividade e faz com que essa atividade seja uma atividade mais motivadora. Então, essa é a lógica, certo? Então, o jogo é algo complexo, ele tem vários elementos, você pega alguns desses elementos dos jogos, né, das mecânicas dos jogos, do pensamento, como a gente diz, né, do design dos jogos, para fazer com que alguma atividade seja melhor conduzida. Então, não sei se vocês acompanharam lá a live do ECMAT, do Esquenta ECMAT, teve uma live que eu e o professor Jair comentando sobre aplicativos e gamificação. Lá depois vocês podem visitar que eu coloco um exemplo de uma gamificação. Então, existe um exemplo lá, tem um videozinho, depois vocês podem acessar os vídeos, está lá no canal do YouTube da gente, e vocês vão ver o que é capaz, né, de ser feito com a lógica da gamificação. Então, esse é o ideal da gente. A gente vai pegar uma atividade qualquer, uma atividade de matemática, vai inserir elementos de jogos nessas atividades para que o aluno tenha uma motivação maior, uma imersão maior e um engajamento maior de participar dessa atividade. Então, em resumo, é isso que a gente vai estar fazendo usando os formulários do Google. Quais são os elementos que as pessoas mais têm utilizado no processo de gamificação das atividades? Os mais utilizados são esses daqui. Aí alguém pode perguntar, obrigatoriamente precisa ser todos? Não precisa ser todos. Porém, quanto mais elementos você colocar, você vai conseguir potencializar mais o processo de imersão, certo? Então, o storytelling é a chamada narrativa, certo? Dentro da matemática, a gente briga muito que as coisas precisam ser contextualizadas, certo? Então, a gente precisa mostrar para o aluno que dentro do cotidiano dele existe matemática. Então, na hora que a gente pensa uma atividade gamificada ou até mesmo um jogo para matemática, certo? A gente precisa inserir uma narrativa, certo? Então, a grande dificuldade que eu tenho, por exemplo, na hora que eu estou trabalhando com jogos de matemática, se eu pesquiso na internet jogos para matemática, eles não têm narrativa nenhuma. Eles se tornam exercícios virtualizados, em que o aluno vai entrar lá para dizer que é sim, que não, certo? E acabou. Tá? Então, por exemplo, existem diversas plataformas que utilizam jogos nesse formato. Então, em resumo, você está pegando um exercício e está virtualizando. Eu não sei se vocês já viram no YouTube, né? Existe um videozinho que questiona metodologia e tecnologia. É uma escola em que a professora está lá fazendo a tabuada, aí ela escreve no quadro, né? 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4, e os alunos começam a repetir, né, aquela tabuada. O diretor entra na sala e diz, agora a escola vai ser totalmente tecnológica. Aí o que é que a professora faz? Coloca na lousa eletrônica 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4, e os alunos continuam reproduzindo o mesmo processo. Então, qual é o questionamento? Até que ponto a tecnologia está auxiliando você? Você está fazendo o processo da mesma forma, certo? Então, não adianta a gente pegar o Google Forms, pegar o PowerPoint, pegar outras ferramentas e inserir dentro da sala sem uma intenção pedagógica, certo? Então, a gente precisa contextualizar a aplicação da matemática dentro daquele processo. Outro elemento também é a questão dos avatares, né, do personagem. Existem perfis de jogadores que eles gostam de utilizar um personagem.
né, eles criam, certo, a questão da semiótica, né, aquele personagem, aquelas características do personagem, faz com que a pessoa se sinta melhor dentro do ambiente do jogo. Obrigatoriamente, toda atividade precisa ter também um desafio, né? Se as pessoas que estão interagindo com aquela atividade não se sentirem desafiadas, certo? Ela sai do jogo. Recompensas. Então, você pode criar algum tipo de recompensa para manter a pessoa dentro do flow. Daqui a pouco eu vou comentar o que é flow. Pontuação, moedas, medalhas, progressão. Então, a pessoa precisa sentir que há um aumento de dificuldade nesse processo. Outra coisa que é bastante importante também é o feedback. O aluno precisa ter noção se ele está acertando ou se ele está errando, certo? Qual é o caminho? É claro que existem estratégias que você pode deixar aquela, né, aquele percurso, né, de dúvida nele, se ele está indo para o caminho certo ou se ele está indo pelo caminho errado. Então, você pode fazer isso também de propósito, mas é interessante que ele tenha esse processo, né, de noção se ele está indo bem ou se ele está indo mal, tá? Então, isso é interessante também que você permita. Toda atividade gamificada e todo jogo pode ter um quê de competição e, obrigatoriamente, também você pode inserir o ranking, né, pontuar e fazer o ranking daqueles que tomaram, que tiveram a melhor colocação, certo? Então, fica a critério de vocês. Como eu sinalizei, quanto mais elementos você consegue inserir dentro do jogo ou dentro da atividade gamificada, tá? Você vai potencializar isso e vai aumentar a imersão, certo? Aproveitando a deixa, me veio aqui algo na memória que eu preciso lembrar para vocês. Tomem cuidado. Jogo é jogo, atividade gamificada é atividade gamificada, certo? E brinquedo é brinquedo, brincadeira é brincadeira. Então, são coisas diferentes, certo? A gente precisa tomar cuidado para que o recurso que a gente está usando, PowerPoint, a Kahoot, o Google Forms que a gente está hoje, a ele não pode ser, certo, um brinquedo. Então, essa não é a lógica. Tá? A gente precisa fazer com que exista uma intencionalidade pedagógica, com que exista uma trilha de aprendizagem, para que a gente possa mediar, de fato, a aprendizagem matemática. Então, existem vários teóricos que dizem, olha, não adianta você levar para a sala de aula jogo por jogo. Então, isso vai ser atividade qualquer. Aí, o que é que você vai fazer? Você, se fizer isso, levar jogo por jogo para a sala de aula, você vai pegar uma atividade que tem um potencial legal e os seus alunos vão banalizar a atividade, certo? Então, aquelas pessoas que fazem a atividade legal, né, você começa a banalizar o que é algo que pode ser potencial, certo? Então, sejam responsáveis na hora de fazer essas atividades. É claro que a gente nunca vai estar pronto, certo? A gente precisa tentar e errar, tentativa e erro, a gente vai melhorando, vai conduzindo o processo, vai tendo feedback de aluno, o que é que foi que a gente acertou e errou na atividade, e vai chegar um momento que a gente vai estar sempre em crescimento. Como eu tinha comentado para vocês, essa é a lógica da teoria do flow. O Mihaly, né, ele criou essa lógica. Então, toda vez que você está interagindo com a atividade, que seja jogo ou com uma atividade gamificada, existem esses dois eixos aí, que é o eixo da habilidade e o eixo do desafio. Então, toda atividade que você está inserida, você precisa utilizar de suas habilidades e, obrigatoriamente, você vai ter desafios a cumprir. A gente precisa trabalhar com o meio termo dessas duas coisas, certo? Porque se você for muito hábil, você vai conseguir fazer as coisas muito fáceis. Então, se você consegue fazer as coisas muito fáceis, você chega a um tédio mais rápido. E aí você vai querer abandonar a atividade. Porém, se você entra numa atividade, que seja jogo ou atividade gamificada, e esse jogo tem muito desafio, ele está com um nível muito complexo, você vai criar ansiedade também, e os alunos acabam, né, deixando também a atividade de lado. Então, qual é a lógica? O flow é esse percorrer sinuoso, é bem sinuoso, certo? De tentar cadenciar tédio,
cadenciar ansiedade, cadenciar habilidade, cadenciar desafios dentro da atividade. É isso que vai fazer com que o seu aluno goste da atividade gamificada ou goste do jogo, certo? E ele interaja dentro desse processo. Diante disso, eu vou pedir agora para que vocês interagirem com o modelo que eu fiz aqui do jogo. Tá? Eu vou colocar aqui um forms no chat. Eu peço que vocês interajam com esse modelo, tá? Ele tá um modelo simples, que é o modelo que eu vou ensinar para vocês. E ao longo do processo aí a gente vê quais são as possibilidades, né, de avanço dentro dessa lógica. Então, esse nível que eu vou mostrar para vocês aqui no mini curso é um nível simples, fácil de ser construído, tá? E eu quero que vocês vejam qual é a experiência de fazer essa atividade aqui. Então, eu vou liberar vocês aí por uns 5 minutinhos, tá? Para vocês interagirem com esse Forms e verem qual é a lógica da atividade gamificada. Em resumo, esse Google Forms, ele é um quiz de perguntas e respostas, é binário, certo? É múltipla escolha, porém, eu coloquei um enredo e uma narrativa dentro desse jogo. Como vocês já jogaram, agora eu vou mostrar para vocês o que é que tem por trás do jogo, certo? Então, vamos aqui, que eu vou mostrar para você. Na hora que eu construí esse Forms, tá? Eu precisei do auxílio de um fluxo. Pronto, então eu utilizei esse fluxo aí, tá? Para me sinalizar como é que eu ia construir lá as sessões do cada a casa dessa daí, certo? É como se fosse um slide que eu estou utilizando, ou uma sessão que eu estou utilizando dentro do Forms. Daqui a pouco vocês vão ver aí como é que funciona essa lógica. Esses losangos são as decisões, tá? Então, o slide que tem pergunta, a alternativa A e a alternativa B, leva você para outro caminho. Como vocês puderam interagir, né? Quem escolheu esperar na delegacia a energia voltar, vai chegar no fim. Aí vem aquela questão da ética, né? Alguns jogos e algumas séries usam essa questão ética. Pô, velho, você é o detetive. O menino tá esperando você salvar ele. Você acha ético você ficar na delegacia aí esperando a energia voltar? Né? Então, isso daí faz com que você vá para o fim do jogo. Olha, você não merece ser detetive, não. Porque você não está ajudando a salvar o menino. Certo? E a outra saída, né, quando você chega lá nas portas, tem a porta falsa e tem a porta verdadeira. A porta falsa vai levar você para a morte, é o fim que você não espera, e a porta verdadeira leva você a achar o menino. Então, esse é o fim, né, que todo mundo quer encontrar. Então, observe que essa atividade gamificada, por trás dela tem todo esse percorrer aqui. Eu acho que eu usei 17 sessões, né, 17 páginas para conseguir montar essa história. Aí vem aquela questão. Quanto mais alternativas você inserir, maior vai ser a sua ramificação aí, a sua árvore de possibilidades. Fica a critério seu de como é que você vai querer fazer. Agora, como eu estava comentando, quanto mais possibilidades, mais rico é a imersão, né, mais rica é a interatividade que você vai ter, e menor é a possibilidade do menino ficar voltando para ver que era o caminho certo ou o caminho errado. Tá? Aí vem a questão também da inovação. Então, pensem nisso. Eu criei esse enredo de ficção científica, né, tipo a filme de Dan Brown, né? Então, eu criei esse contexto e inseri algumas perguntas de matemática. Vocês podem inserir perguntas de contexto geral, pode inserir uma questão de conteúdo mesmo, entendeu? Agora, a gente precisa tomar cuidado. Se a gente coloca muita questão de assunto, certo? Pode ficar chato. Vamos criar atividades que a gente consiga mostrar, certo? Dentro da rotina, né, do cotidiano do aluno, que ele pode utilizar matemática.
Então, por exemplo, existem diversos livros paradidáticos que mostram, dentro do contexto real do aluno, a utilização da matemática. Então, você poderia construir uma narrativa nessa lógica que você possa mostrar para o aluno que dentro do contexto dele tem matemática, certo? Então, esse é o objetivo da gente. Pronto, vamos seguir agora. O que é que eu vou fazer? Eu vou compartilhar com vocês a pasta do Drive com essa apresentação e vou compartilhar com vocês o arquivo do Forms, para vocês verem as sessões, tá? Deixa eu só pegar o link aqui e vou botar no chat. Pronto, o pessoal que está lá no Drive tem o Forms, certo? Está lá assim, o escolhido. Abre esse Forms, tá? Eu também vou compartilhar aqui, caso vocês tenham dificuldade, certo? Então, acessa o Drive, Salvino, lá tem o arquivo fonte do Forms, para vocês verem como é que funciona. Eu vou acessar aqui também para poder mostrar para vocês. Então, gente, qual é a lógica do Forms? O Forms, em resumo, você vai abrir várias seções, tá? Como se fosse um slide. Pronto, gente. Então, essa é a lógica aqui do Forms, tá? Então, observe que tem várias seções abertas, certo? Então, aqui era a capa, né? Então, aqui é a seção 1 de 17, e assim vai, ó, seção 2 de 17. Eu optei por trabalhar com imagens, mas se você não quiser colocar imagem, você pode, né, escrever lá a pergunta e as respostas. Eu, como gosto de usar a questão imagética, né, então você coloca aí, ó, a imagem. Então, vocês podem utilizar o PowerPoint, pode utilizar o Paint para criar esse fundo, né, com as imagens. Tá? Fica a critério de vocês. Então, em resumo, é isso daqui. Tá? A gente vai trabalhar com várias sessões, e o que acontece, ó, cada alternativa vai para uma sessão específica. Então, por isso que eu criei aquele fluxo primeiro, para eu saber qual é a sessão que eu vou jogar. Então, por exemplo, quem escolheu Geraldinho, eu vou jogar para uma sessão. Quem escolheu Áurea, eu vou jogar para outra sessão. Neste caso, tanto Geraldinho quanto Áurea, eu joguei para a mesma sessão, ó. Então, independente de você escolher o personagem masculino ou feminino, você está caindo aqui, ó. Mas, se você quiser, você pode colocar uma ramificação para o aluno masculino, uma ramificação para a aluna, tá? E aí você, por exemplo, né, troca as questões de ordem. Fica a critério seu, entendeu? A forma como você vai conduzir, fica a critério seu, tá? Então, em resumo, certo? É só isso daqui, tá? Então, observe que só tem exceções e que cada alternativa vai para um canto. Ó, observe esse daqui agora, ó. Se eu escolher ir para a delegacia, eu vou para a próxima sessão. Se eu escolher continuar para falar com o especialista, eu vou para a sessão 8. Então, em resumo, era aquela mesma lógica que vocês viram lá no PowerPoint. Tá? Você vai criar a caixinha e vai dizer para onde você vai. Certo? A única diferença aqui do Forms é que você não precisa mandar o arquivo para o aluno, certo? Não tem aquela problemática do aluno tentar abrir o arquivo do PowerPoint para ver qual é o caminho, certo? Então, você só precisa disponibilizar um link e o aluno vai interagir, certo? E aí, não, só tem como ele burlar o processo e ele ficar indo e voltando, né, para ver os caminhos. Pronto, gente. O que é que eu vou querer agora? Vamos praticar. Então, essa 1 hora que falta agora, a gente vai aprender a fazer, certo? Este Forms. Então, como eu tinha pedido, abre o Drive de vocês, certo? Eu vou tentar, na medida do possível, fazer, dou um tempo para vocês, e vocês repetem, tá? O que eu estou fazendo. Então, eu vou colocar aqui o nome fictício, tá? Então, teste de mini curso. Aí, qualquer coisa, vocês podem também, né, comparar com o que vocês, né, têm lá daquele, do escolhido, né, do jogo O Escolhido. Então, vocês podem comparar, certo? Em resumo, o que foi que eu fiz? Eu estava fazendo as imagens pelo PowerPoint, né, exportando essas imagens como JPG, tá?
E essas imagens de JPG eu inseria aqui dentro desse processo. Tá? Então, por exemplo, aqui, né, tem como você adicionar imagem, certo? Então, se você quiser adicionar uma imagem de capa para o seu jogo, né, você pega as imagens que estão aqui. Tá? Então, fica a critério de vocês, certo? Inserir algum tipo de imagem, certo? Então, deixa eu pegar aqui só uma imagem para vocês verem qual é a lógica. Então, eu vou pegar aqui novamente, né, ó. Pronto. Então, ó, inserir a imagem, certo? Se eu pedir aqui para visualizar, então, ó, observe, tá, que aqui está, certo, a capa do jogo. Pronto. O que é importante agora? Como eu tinha comentado com vocês, tudo que a gente for fazer é com base em sessões. Como é que eu crio a sessão? Nessa última opção aqui, ó, adicionar sessão. Então, eu preciso dividir as perguntas em páginas, para não ficar todas as perguntas em um lugar só, tá? Então, eu vou clicar aqui em adicionar sessão. Então, observe que a pergunta que tinha genérica, né, automática no Forms, ele cai para a seção 2. Então, observe, na hora que eu volto aqui para visualizar, né, o, o Forms, ele já me dá o botão de próxima, tá vendo? Pronto, façam isso aí no de vocês. Pronto, então, voltei aqui, certo? Então, imagine aqui a pergunta 1. Então, você vai colocar aqui a pergunta 1, certo? Aí, Aí meu coloque duas e-mail, ó. alternativas, alternativa A e alternativa B. Então, faz isso daí agora, pessoal. Na seção 2, insere pergunta 1, alternativa A e alternativa B. Todo mundo já conseguiu aí inserir a primeira pergunta? Dá um sim aí no chat. Pronto, agora é o pulo do gato, tá? No finalzinho aí da caixa tem esses três pontinhos, tá vendo? Aí você vai clicar nesses três pontinhos e vai selecionar, ó, ir para a sessão com base na resposta. Esse é o pulo do gato. É isso que vai fazer a trilha acontecer. Então, vou clicar aqui, né? Ir para a sessão com base na resposta. Então, observe que agora, na alternativa A, ele me dá uma possibilidade de caminho, certo? Então, tem aqui, ó, ir para a seção 1, ir para a seção 2. Pronto, gente. Em resumo, a atividade do Forms é isso. O que é que você vai fazer agora? Cria uma nova sessão. Então, sessão 3, adiciona a pergunta de múltipla escolha. Aí o mesmo esquema, habilita, certo? Ir para a sessão com base na resposta, e você vai fazendo todo aquele fluxo da ramificação que você quer, certo? Como eu comentei com vocês, a lógica do mini curso era vocês tomarem conhecimento de como é que funciona a parte simples, certo? E aí, ao longo, a gente pode fazer processos de avançar, né? Então, como eu tinha comentado com vocês, depois vocês podem ver como é que coloca o timer, né? Tem um plugin do Forms que você coloca o timer. Então, você pode dar 5 minutos para os alunos jogarem, certo? Você pode aumentar a quantidade de ramificações e outras coisas aí. Tá? Mas a lógica do mini curso hoje era mostrar para vocês o que é possível de fazer com, certo? A ferramenta do Forms, certo? E como é que ela trabalha. Tá? Então, o desafio para vocês agora é: vamos pensar numa narrativa, vamos pensar no storytelling, vamos pensar num conteúdo de matemática, como é que esse conteúdo de matemática pode ser inserido naquele contexto. Então, esse é o momento da gente começar a discutir, certo? O que é que eu posso fazer, como é que eu posso colocar. Tá? Então, eu vou estar aqui auxiliando vocês, o microfone está aberto,
tá? Então, sugestão de jogo, sugestão de atividade, a sugestão de como é que eu coloco a pergunta, tá? A gente vai começar a discutir agora. Então, fiquem à vontade, tá? Aproveitem desse momento para a gente começar a construir a atividade, certo? Então, mãos à obra. Agora é vocês que vão trabalhar a parte prática do mini curso. Faltam 5 minutos para terminar, gente. Então, de antemão, quero agradecer, certo, a presença de vocês. A presença foi maciça, muito legal. Muito obrigado pela participação mesmo. Contem comigo, tá? Qualquer dúvida, mande e-mail, certo? Eu responderei o seu e-mail sem problema nenhum,